Meus amores, uma boa tarde, né? Eu amo você, Jesus ama você. Vou fazer essa parábola aqui, que eu fiz ela de manhã, né? E fiz ela, mas eu vou fazer nesse vídeo inteiro no vídeo. Porque ela é grande. Ela pega aqui 2 folhas. E vocês sabem que eu tenho dificuldade na leitura, né? Eu tenho um defeito, né? Que é o quê? O defeito é que eu não aprendi a ler direito corretamente, né? Eu aprendi só um pouquinho, só para ler a palavra do meu pai mesmo. Para mim não estar pedindo os outros, né? Para eu chegar, poder o quê? Passar para vocês o que eu queria ter para mim. Então, o que eu tenho para mim hoje, eu passo para vocês, porque eu sentia sede da palavra de Deus. Aí o que é que eu faço? Faço do mesmo jeito. Bora lá? Ó. Vou soltar aqui pra vocês, ó. A parábola, não é esse daqui não, vamos esperar aí. Pronto, já. Também não é isso. Glória a Deus, tinha passado, era todos. Meus amores, espera aí, calma aí, que eu já fiz até perder. Glória a Deus. Jesus, tem misericórdia. Pronto, meus amores, achei, é o 5. É João 5. João 5, olha o que é que vai dizer aqui, ó. João 5, a parábola de Jesus, eu vou ler ela agora. Jesus defende sua igualdade com o Pai. Jesus defende o quê? A igualdade dele com o Pai. Bora pro versículo? Ó, e por estas coisas os judeus perseguiam e Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Então, porque Jesus curava no sábado, porque Jesus expulsava demônio no sábado, porque Deus libertava as pessoas no sábado, Jesus era procurado para o quê? Para ser morto. Mas vou continuar para vocês entenderem. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora. Ó, olha o que é que Jesus respondeu para eles que estavam ignorando, porque Jesus trabalhava no sábado. Ó. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falou tudo. Por que o nosso pai trabalha no sábado? Por que Jesus não poderia trabalhar? O pai trabalha, o filho trabalha e eu também estou trabalhando, né? Mas o que? No id dele, na palavra dele, entendeu, meus amores? O sábado é todo dedicado só para Jesus. Ninguém atira ele de mim. Ó. Vou repetir de novo para vocês, meus amores. Meu pai, e respondeu-lhe Jesus, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Glória a Deus, aleluia. Meus amores, por isso que eu amo Jesus. Jesus é um grande homem. Por quê? Porque Jesus nos ensinou, meus amores, como nós fazer a vontade do nosso pai. Vocês estão entendendo? Continuando, ó. Por isso, pois os judeus andavam mais, procuravam matá-lo, porque não só quebrava os sábados, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Glória a Deus. Fazendo-se igual a Deus. Vocês entenderam, meus amores? Por que a gente chama Deus de nosso Pai? Então, Jesus era odiado por causa disso. Por quê? Porque ele chamava Deus de Pai.
Ele dava o quê? O respeito, porque, meus amores, Jesus dava o respeito que Deus merece. Ele chamava Deus de Pai. Ele se ajoelhava perante o nosso Pai e orava. Ele dava o respeito que o nosso Pai merece. Por isso que quando foi no batismo, quando Jesus foi se batizar, o Espírito Santo do meu Pai baixou sobre ele e disse assim: eis aí o filho que eu a amo. Esse é o filho que me dá orgulho. Então, se meus amores, então, se continuando, bora lá? Mas Jesus respondeu, dizendo: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, se não vir fazendo o Pai, porque todo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Entendeu, meus amores? Tudo que o nosso Pai faz, Jesus faz igualmente. Você está vendo, meus amores? Como é que nosso Pai, o Deus de Israel, não vai se orgulhar de um filho maravilhoso como Jesus, né? E também, meus amores, porque Jesus nos deu uma oportunidade, tem muitas pessoas muitas pessoas que o nosso Pai ama aqui na face da terra, mas tem pessoas que o nosso Pai ama muito elas. E são pessoas também que dão orgulho ao nosso Pai na face da terra. E então, se meus irmãos, nós temos que ser pessoas assim, de dar orgulho ao nosso Pai que está lá no céu. Ele está lá no céu, mas Ele está nos vendo. Meus amores, é como eu sempre falo para vocês. O céu, você olhou para o céu, você vê o quê? O nosso Pai sentado no trono. Nós não vemos porque nossos olhos não dá para nós ver. Por quê? Porque nós fomos separados por causa do pecado. Mas você não vê o céu? Então, lá no céu existe o quê? Um trono maravilhoso e o nosso Pai está reinando nele. Lá o quê? Nosso Pai está lá e Jesus do lado do nosso Pai. E as pessoas não acreditam que existe inferno porque não vê. Aí acham que vê só o céu, aí existe só o céu. Mas não. Existe o inferno e existe o céu. A Bíblia fala tanto do céu como fala do inferno. Entendeu, meus amores? E Deus fala e é secretamente, assim, declaradamente. As pessoas que vão para o céu e as pessoas que vão para o abismo. Por isso que eu falo com vocês abertamente. Entendeu? Ó. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que fez. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vós maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e a vivificar, assim também o Filho vivificar aquele quem quer. Então, meus amores, aquele que Jesus quer, Jesus traz a vida. Por quê, meus amores? Porque a vida no Pai e a vida no Filho. Bora continuando? Porque também o Pai a ninguém julga. Meus amores, eu vou repetir o versículo 21. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo, para que todos homens o Filho como ora o Pai, que não ora o Filho, não ora o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que vive a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se vocês entenderam aí,
que quando que a gente crê na palavra de Deus, que a gente crê nos ensinamentos de Jesus, a gente passa o que? Da morte para a vida. Não vamos passar por condenação. Mais um. Ouvi. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Mas vós maravilhais disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que ficarem o bem serão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim vulgo, e o meu jugo é justo, porque não julgo a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E meus amores, calma aí. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós manterdes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que vós salveis. Ele era a candeia ardente e resplandente, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a luz dele. Mas eu tenho maior testemunho do que o testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testemunha de mim, e o meu Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua aparência, o seu parecer, e a sua palavra não permanecem com vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meus amores, João falando que de Jesus, o nosso Pai testificando de Jesus, nem mesmo assim as pessoas creram nele, entendeu, meus amores?
Mas bora continuando para me terminar essa parábola inteira para vocês. Bora lá? E não quereis vir a mim para ter de vida. Então, as pessoas não querem saber de salvação, de vida eterna, não. E Jesus vai falar agora nos versículos mais para frente. Eu vou terminar essa parábola inteira para vocês, ó. Eu não recebo a hora dos homens, mas bem vós conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Então, se Jesus não conhece nós, não conhece. Jesus conhece, Jesus afirmou que conhecia nós por dentro. Por quê? Porque nós não temos o amor de Deus. Quando a gente tem o amor de Deus, a gente larga tudo pelo amor dele. A gente não é a mesma pessoa, a gente muda de atitude, muda de tudo. Para o quê? Para se render aos pés do nosso Pai. Continuando, ó. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaste. Se outro vieis em no seu próprio nome, a este aceitais. Então, se Jesus já está dizendo o que está acontecendo hoje, no templo de hoje, nessa geração de hoje, Jesus está dizendo o quê? Que Jesus veio e o povo não aceitou. Como até hoje o pessoal não aceita Jesus. Mas aparece o quê? Outra pessoa dizendo que é Jesus, sem ter nada a ver com a Bíblia, eles aceitam que é Jesus. Eles correm atrás de Jesus, eles se rendem nos pés. Só por quê? Porque tem um nome de Jesus. Mas o que? As atitudes, como Jesus vem na segunda vez, ele não vem e as pessoas ainda acreditam nele. Para que Jesus está falando isso para vocês? Vou repetir para vocês verem o que é que Jesus está dizendo. Ó. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Então, não foi verdade. Jesus disse, eu vim para os meus não me aceitaram. Verdade. Agora vem outra pessoa dizendo que é Jesus, o ser humano aceita. Continuando, ó. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vir em seu próprio nome, a esse aceitais. Então, não é verdade? É verdade. Meus amores, como podeis vós crer recebendo, ora, uns dos outros? Então, se Jesus já está perguntando, como é que vocês podem acreditar em Deus se vocês ficam recebendo as horas dos homens? Não é para receber as horas dos homens, é para receber o quê? A hora de Deus, a hora de Jesus.